Oi pessoal, tudo bem? Tenho visto que vocês estão dando uns canos aí em algumas atividades, hein? Fiquei um pouco preocupada. Acabei por reabrir as atividades para que vocês possam enviar, mas dessa etapa até o final agora eu não vou fazer a reabertura fora dos prazos. Então vamos só rever aqui nosso cronograma. Ó. Tem um exercício teórico que vocês devem enviar, né, de 2 pontos no dia 31/8. Aqui, ó, 31/8, um exercício sobre o Torre de Hanoi. Aí no dia 26/10, que é a aula de hoje, um exercício valendo 3 pontos, muito importante, que é essa aula aqui que a gente vai falar sobre comando condicional. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos para vocês, para depois propor uns exercícios finais. E tem uma atividade aqui, ó, na aula anterior aqui, ó, códigos essenciais, em que eu já faço alguma prática com vocês e sugiro alguns exercícios. Eu aconselho que vocês façam os exercícios, embora eles não estejam valendo nota, né? Eu pedi para enviar, justamente para entender como vocês estão se comportando aí dentro da programação. Aí, tirando o dia 26/10, né, a próxima atividade avaliativa no dia 23/11 aqui, que vai ser uma aula assíncrona, né? Também vou gravar e vocês vão poder acompanhar a prática. Então, vamos lá para a nossa prática. Nossa prática de hoje, conforme as aulas anteriores, se vocês forem acompanhando tudo certinho lá, vocês viram que precisa desse programa instalado aqui, ó, deve ser C++. As aulas anteriores ensinaram como que instala esse programa, né? Então, você abriu aqui, novo arquivo fonte, para você começar o seu código de programação. Vou dar um zoom aqui, para vocês poderem acompanhar. Então, aqui dentro é onde eu codifico em linguagem C. Então, vamos lá. Include stdio.h int main void, abriu o bloco, fechou o bloco, e aí eu termino aqui com return 0. Essa estrutura, todos os exercícios que vocês fizerem, ela tem. É a estrutura básica e obrigatória para qualquer programa e para desenvolver qualquer lógica. Fez isso aqui, ó, já salva o arquivo. Arquivo salvar, procura uma pasta, né? No caso aqui eu vou salvar no documentos. O nome do meu programa vai ser aula 6 e tem que lembrar de no nome do arquivo colocar aula 6.c. Atentem-se que o nome do meu programa tem que ser um nome bem curto, bem simples, sem acento, sem espaço, sem caractere especial. Então, simplicidade no nome do arquivo, senão ele pode dar erro também. .c, salvar. A gente vai voltar para esse ambiente de desenvolvimento para fazer alguns códigos com estrutura condicional. Primeira coisa, eu quero fazer um programa muito básico para descobrir se uma pessoa é de maior idade, se pode tirar a carteira de motorista ou se não pode tirar a carteira de motorista. Então, ó, int main void. Desculpa, OPS. Int idade. Eu estou criando uma variável chamada idade para resgatar a idade de uma pessoa. Aí eu vou pedir a idade para a pessoa, printf, digite sua idade, barra N. Scanf, que é um comando de captura de valor, scanf percentual i. Por que percentual i? Porque eu quero resgatar a idade que a pessoa digitou no teclado e guardar em uma variável que se chama idade, que é inteira. Então, percentual i e comercial
idade. Esse é o sintaxe, né, o código em que eu pego aquilo que a pessoa digitou no teclado e guardo dentro da variável na memória do computador. É aquele exemplo que eu dei na aula presencial que vocês forem, né? Que eu dei o exemplo do estojo, que são espaços, e eu coloco lá somente informações compatíveis com aquele estojo. Então aqui, como idade é int, ela está pronta para receber um número inteiro, scanf, idade. Com isso, gente, eu já tenho uma variável chamada idade que está lá dentro. E chegou a hora de fazer o primeiro condicional, um condicional bem simples, né? Olha só, if idade maior ou igual a 18, ó, caractere de comparação. Quais os caracteres que eu tenho de comparação? Eu tenho maior igual, maior, menor, menor igual, diferente, você pode usar todos eles. Ou então, igual, igual, se eu quiser comparar uma igualdade. Nesse caso, se idade maior ou igual a 18, printf pode tirar CNH. Se não, caso contrário, ó, se não, printf, você é de menor. Sem acento aqui, não precisa, de menor, ponto e vírgula. Acabou o programa, é um programa condicional simples, com uma pergunta if else, que é se não. Acabou de salvar, a gente tem que fazer o processo de compilar. Então, eu venho aqui, ó, compilar. Que ótimo, ó, cliquei aqui nesse quadradinho chamado compilar. Sonho de todo programador. 0 erro, nenhum alerta, significa que ele está pronto para executar. Então, eu venho aqui, ó, compilar, executar. Compilar, executar. Depois que eu compilo, eu executo. Executar. Então, aqui na tela, né, no ambiente DOS, que seria só para testar a lógica, eu digito sua idade, 15. O que ele vai escrever? Escrevo 15 e pressiono Enter. Você é de menor. Vamos ver um exemplo, para ver se a lógica está funcionando. Em que ele é de maior. Digite sua idade, 21 anos. Pode tirar a CNH. Funcionou a lógica. Bom, pensando no nosso compilador aqui, ó, algumas coisas que podem acontecer. A linguagem de programação é muito enjoadinha. Então, se você esquecer um ponto e vírgula, colocar um caractere errado, vamos dar um exemplo aqui, ó. Esqueceu o ponto e vírgula. Compilou. E deu erro, tá vendo? Olha o que ele tá falando. Aí você tem que descer aqui embaixo do compilador e dar uma analisada, ó. Error. Esperando ponto e vírgula próximo ao if. E ele mandou uma linha de erro aqui. Só que o ponto e vírgula que ele está esperando é aqui. Então, eu vou lá, conserto. Toda vez que eu faço qualquer alteração no código, eu tenho que vir aqui de novo e compilar. Compilo e rodo de novo, porque agora ele já está funcionando joinha, tá? Tem aluno que tem tido dificuldade e pedido ajuda para mim, que faz isso aqui sem querer, ó. Minimiza. Ó, minimiza. E aí tenta rodar aqui o programa, né? E aí ele tá rodando aqui embaixo, tá vendo? Ó, dá até erro aqui. Então, antes de rodar de novo, tem que certificar que você fechou. Aí você compila, ó, 0 erros e depois roda. Não pode minimizar aqui e tentar rodar ele de novo se ele já está aberto, né? Então, se certifica, fecha ele primeiro. Bom, esse é um primeiro exemplo com condicional if else. Agora vamos pensar numa outra situação em que eu possa ter um condicional composto. Imagina alunos, né? Alunos que realizaram prova e 2 provas. Você vai calcular a média dele e vai seguir o seguinte critério lógico. Alunos que tiraram nota 4 têm direito a fazer o exame.
Alunos que tiraram 6 ou mais estão aprovados. E aqueles que tiraram menos de 4 são alunos já reprovados automaticamente. Então, vamos apagar aqui a lógica, ó, apaga. Melhor, nem vamos apagar, tá? Vamos fazer outro como deve ser feito. Aí eu vou vir aqui, novo, arquivo fonte, vou começar um novo programa, include stdio.h, int main void, return 0. Salva esse arquivo, salvar, aula 6a.c, salvar. E vamos começar outro. Eu preciso receber 2 notas para calcular a média. Quando eu estou trabalhando com nota, vocês concordam que um aluno pode tirar 6.5? 6.5 não é um número inteiro. Na linguagem de programação, ele é chamado de float. Então, float, nota 1, que é a primeira prova que ele fez, N2, que é a segunda prova que ele fez, e a variável média, que eu vou guardar aqui, né, que eu vou criar para realizar o cálculo. Eu não posso fazer um cálculo e jogar no espaço, né? Eu também tenho que jogar esse cálculo dentro de uma variável. Aí, vamos começar o programa. Aqui dentro, ó, printf, digite a nota 1/n para quebrar linha, ponto e vírgula. Lembrando que para capturar o valor da variável é scanf, e aqui a gente tinha colocado percentual i no outro exemplo. Colocamos percentual i porque era inteiro, mas aqui é float, então aqui percentual f. E venho aqui e coloco, então, para guardar dentro da N1. Repito o processo. Ó, pode não copiar, colar aqui, né? Tô com preguiça. Vocês que ainda não decoraram o código, né? Decoraram uma palavra muito ruim, né? Mas que não aperfeiçoaram ainda o código. Seria legal toda hora digitar para ir guardando a sintaxe. Digite a nota 2. scanf para EN2, ok? Nesse ponto do programa, o usuário do programa digitou 2 notas e elas podem ser float. Chegou o momento de calcular a média. Média recebe, que é o símbolo de igualdade. Primeira coisa para calcular, eu tenho que seguir a regra de precedência. A regra de precedência é quem vai ser executado primeiro, né? Então, se eu colocar aqui, ó, N1 mais N2 dividido por 2, que é o cálculo da média aritmética, a regra de precedência da matemática vai fazer primeiro o quê? N2 dividido por 2 e depois vai somar com N1. Isso não tá legal aqui, né? Porque não é o caso. Eu quero primeiro somar e depois dividir. Toda vez que eu quiser forçar a precedência, ou seja, o cálculo que vai ser executado primeiro, eu venho aqui e forço com o parênteses. Então, ele vai somar N1 com N2 e depois da soma, ele vai dividir por 2. Beleza. Média calculada, eu preciso fazer o condicional para analisar essa média. E o que eu vou fazer, então, é uma sequência de condicional composto, que é if, else, if. Sempre terminar com um else. Montando, então, a estrutura, eu tenho if, else, if, else, porque eu tenho 2 situações. Aprovado, 3 situações, quer dizer, maior ou igual a 6, reprovado, menor que 4, ou 4 até 5.5 é exame. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Se a média maior ou igual a 6,
printf, aprovado. Ótimo. Agora vamos analisar. Se a média é maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Não é maior ou igual a 6. Em que situação que ele é reprovado? Se média menor que 4, printf, reprovado. Ponto e vírgula. Observem, né, gente, que eu coloco ponto e vírgula em praticamente tudo, mas na frente de if e na frente de else if, na frente de else, nunca tem ponto e vírgula. Bom, se tirou maior ou igual a 6, foi aprovado. Se então tirou média menor que 4, foi reprovado. Caso contrário, o que restou, que é o else, se não, ele está de exame. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos rodar o programa, né? Compilar, não vamos esquecer de compilar. Vamos fazer um errinho, né? Porque o código do professor nunca tem erro, e aí vocês ficam depois programando e se frustrando porque tem erro. Vamos lá, a professora também vai errar aqui. Mandei compilar. Olha, que catástrofe. Ele deu um erro, identificou que o erro está nessa linha e falou, precisa terminar com o caractere de aspas. Ah, vamos lá. Corrigiu, compila de novo. Lembrando, qualquer alteração que você faz no código, você precisa recompilar. Compila de novo. 0 erros, alegria de programador. Vamos rodar. O aluno não está muito bem das pernas, não, ó. Tirou 3. Ele não tem média maior que 6. Ele não está entre 4 e 5. A média dele vai dar 3 no cálculo. Então, ele foi reprovado. Vamos ver aí, para vocês verem, ó. Reprovado. Para vocês digitarem com o float, ó, digite a nota 1, o aluno tirou 3.5, Enter. Digite a nota 2, 3.5, Enter. Também é reprovado porque não deu média suficiente nem para o exame, nem para a reprovação. Agora vamos tentar deixar esse cara de exame. 4.5 e 4. Olha lá, ó, 4.5 e 4. Aluno de exame. Bom, de novo, vamos aprovar o cara agora. Digite a nota 1, tirou 6, depois tirou 8. Aprovado. Ótimo. Vamos fazer agora coisas novas nesse código. Essa linha que eu coloquei aqui, barra, ela vira comentário no código. Quando você quer fazer alguma anotação, para depois você lembrar o que fez. Então, esse comentário aqui, ó, eu vou tirar e vou fazer algumas coisas no código. Eu quero fazer a seguinte informação. Eu quero, após imprimir a média, eu quero imprimir a média dele, antes de falar se ele foi aprovado ou reprovado. Então, eu vou ter aqui um printf, para eu imprimir essa variável, ó. A média é igual, eu vou colocar aqui o nome da variável média, certo? Mas a variável média, ela é float. E aqui, vírgula, variável média. Olha como fica o código. Texto, o encaixe da variável que você quer imprimir com o caractere de formatação e o nome da variável após a vírgula. Ponto e vírgula. Como eu quero imprimir um float, eu posso falar que eu quero com casas decimais, ó, percentual ponto 2 f, para imprimir com 2 casas decimais. Lembrando que o ponto 2 só existe com o print,
Não pode colocar ponto 2, F aqui no scanf, tá bom? Com isso, então, antes de classificar se o aluno foi aprovado ou reprovado, eu tô imprimindo a média. O coleguinha aqui, ó, é o mestre dos magos da programação. Tirou 9, tirou 10. A média é 9,50 e ele foi aprovado. Olha detalhe aqui, ó. O texto juntou-se. A média é 9,50, aprovado. Detalhe simples de arrumar. Aqui, ó, aonde você acabou de imprimir a média, que seria esse o texto da impressão, ó. Após o caractere de formatação de variável, você coloca a quebra de linha, barra N. Aí, ele primeiro imprime a média, quebra uma linha e depois fala se foi reprovado ou aprovado. Outra situação no condicional, gente, que é uma regra, tanto no if com else solitário, tanto com o if, else, if, else. É o seguinte, perceba que cada um deles, tanto if, quanto else, if, quanto else, tem somente uma linha de código. E eu faço esse recuo de 3 espaços aqui, ó, justamente para entender quem faz parte de quem. Ó, é legal, porque eu bato o olho aqui, eu sei que essa linha de código pertence a esse if. Só que tem uma regrinha. Aqui só tem uma linha, tá vendo? Em cada bloco. Se eu quisesse, por exemplo, falar que esse aluno foi reprovado e quanto faltou para aprovação, eu vou deixar esse bloco aqui com mais lógica, né? Se eu tiver mais do que uma linha de código em qualquer uma dessas situações aqui, eu tenho que abrir bloco. Aí eu faço isso, abro o bloco, inicio a codificação e fecho o bloco. Olha só, então, aqui eu escrevi que é reprovado, mas eu quero falar quanto faltou, né? Quanto faltou. Eu posso vir aqui, criar uma outra variável, faltou. Aqui dentro eu continuo, antes de... depois que eu falei reprovado, eu falo faltou é igual. Quanto ele precisava? 6. Mas ele tirou a média que está guardado dentro de média. Faltou, ponto e vírgula. Aí eu venho aqui, ó, printf, para imprimir quanto faltou. Printf, faltou quantos pontos? Percentual, ponto 2f, pontos. Aonde está o percentual, ponto 2f, pontos? Eu vou substituir após a vírgula pela variável faltou. Bom, aqui vai dar a mesma coisa, vai juntar esse texto com esse. Então, eu venho aqui, faço a quebra de linha aqui, ó, barra N. Printf, reprovado, fiz um cálculo e imprimi quanto faltou. Por isso eu precisei abrir o bloco aqui, porque eu tenho 3 linhas de informação aqui dentro desse bloco. Isso também aconteceria se isso fosse no if ou se fosse no else. Vamos diminuir aqui, vamos compilar. 0 erros. Rodar. Digite a nota. Vamos colocar alguém aí para reprova, né? É reprova? Deixa eu dar uma olhada. É reprovado. O aluno tirou 2, depois tirou 2,5. A média dele foi 2,25. Olha como ficou bem completo agora. A média é 2,25. Ele foi reprovado e faltou 3,75 pontos. Legal, né? Você vai dando corpo para a sua lógica. Então, para encerrar esse exemplo aqui, ó, percebam que eu tenho um condicional com 3 situações, que é o if, else if e else. Mas eu poderia ter várias outras situações de análise. A cada situação que eu tiver de análise, eu colocaria mais um else if aqui, ó. Mais um else if. Posso analisar quantas coisas eu quiser.
e sempre vou terminar com o else. Então, o número de análises que eu vou fazer aqui é livre, posso fazer vários tipos de análise. Bom, outra situação. Eu posso, olhando aqui, né, ó, colocar um if dentro de um if? Posso. Eu poderia ter uma lógica em que eu entre aqui, ó, e coloque um if, perguntando alguma coisa aqui. A nota 1 foi maior que a nota 2? É uma análise. Mas aí eu quero que vocês pensem comigo, ó. Eu estou colocando um if dentro de um if. Ótimo, pode. Isso se chama alinhamento de if. Colocar um if dentro do outro. Mas a partir desse momento, gente, eu já tenho duas linhas de código aqui. Então, esse if também precisa ganhar o bloco. Abre o bloco desse carinha. Abre o bloco desse carinha. Aqui. Tá, então vamos para análise. O que eu quero que esse programa faça para mim? Eu quero informar, né, que esse aluno teve uma melhor performance na primeira prova. Então, se a nota 1 dele foi maior que a nota 2, eu vou escrever printf teve melhor performance na primeira prova. Quebrando linha agora para não ficar tendo dor de cabeça, né, ó. Quebra a linha aqui também. Não pode colocar ponto e vírgula na frente do if. Só para recordar. Então, ok, o aluno foi aprovado. Se a nota 1 dele for maior que a nota 2, ele teve melhor performance na prova 1. Se a nota 1 não foi maior que a nota 2, o que restou? Printf, se não, caso contrário, teve melhor performance na segunda prova. Também vou quebrar a linha aqui. Ponto e vírgula. Olha como o código já vai ficando encorpado, né? Bonitinho. Vamos testar? Vamos testar no caso de aluno que vai ser aprovado. Compila. Executa. Digite a nota 1. 8. 8.5. A média dele vai ser... Vamos lá. O aluno tirou 8, depois tirou 8.5. A média é 8.25. Ele foi aprovado e teve melhor performance na segunda prova. Bacaninha, né? Já vai ficando muito consistente a lógica. Bom, esse é o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês, onde eu tenho condicional. Tive um exemplo aqui, né, de condicional if else, bem simples, para vocês fazerem programas com testes lógicos simples. E aqui é onde eu começo a trabalhar com if, else, e além disso, eu já posso fazer análises mais complexas, colocando dentro de um if uma outra análise de if. Aqui poderia ser também if, else, pode. Aqui eu posso também perguntar alguma coisa dentro desse else if? Posso. E dentro desse else? Posso. Desde que eu abro e fecho o bloco. Aí eu posso fazer uma outra pergunta aqui, ó. If, alguma coisa que você queira perguntar sobre a lógica, tá bom? Vou encerrar esse primeiro exemplo, mas não acabou a aula, ok? Vou encerrar para depois iniciar a gravação de um outro vídeo, porque vai que eu não esteja gravando, né? E tenho que gravar tudo de novo. Até daqui a pouco, então.